Quando a gente pensa em obras que retratam a adolescência, muito provavelmente um dos primeiros nomes a vir à sua cabeça vai ser John Hughes. E junto a esse nome, claro, vem os grandes clássicos dele, Curtindo a Vida Doidado e Clube dos Cinco, tido por muitos como os dois dos grandes e mais influentes clássicos do gênero teen. E sabe, eu devo dizer que Curtindo a Vida Doidado é um dos filmes mais nostálgicos pra mim, e eu eventualmente o defendo como um dos meus filmes favoritos, então não pensem que eu sou só um hater do artista ou do gênero quando eu digo que Clube dos Cinco é um péssimo filme. You're awful. Na verdade, muito pelo contrário, o subgênero de temática teen é um dos que eu mais amo e mais tenho vontade de trabalhar um dia na minha futura vida de cineasta falido. Então antes que alguém diga, se você não gosta, por que você não faz melhor? Então, eu tô tentando, cara. Me apoia no Apoia-se que eu prometo que eu entrego alguma coisa um pouquinho melhor. Eu tenho quase certeza que eu consigo. Mas enfim, algumas das obras que eu mais amo na minha vida são completamente sobre adolescentes, como Freaks and Geeks, My So-Called Life, Primeira Noite de um Homem, o livro Pais e Filhos, Apanhador do Campo Centeio, e por aí vai. São obras riquíssimas e que trazem reflexões sobre o tema absolutamente reveladoras e profundas, além de serem muito divertidas de se ver ou ler. E justamente por meu amor ao gênero, é bem triste ver as pessoas tendo o Clube dos Cinco como a maior referência delas pro gênero. Claro que eu não tô aqui pra invalidar a sua experiência pessoal com o filme, gosto é gosto, isso tá fora da discussão. Eu não quero ser aquele babaca que quer obrigar todo mundo a deixar de gostar de uma obra ou artista pra se validar como ser humano superior e woke, mas é sempre saudável procurar entender as entrelinhas das obras que gostamos e tentar entender qual mensagem elas nos passam. E caso for uma mensagem tóxica, a gente sabe como contorná-la melhor e debatê-la quando a obra vir à tona numa discussão. É assim que se combate ideias nocivas de obras problemáticas, não fazendo campanha para queimar livros e cópias de DVD em praça pública ou para tirar essas obras de serviços de streaming. Antes, é claro, eu queria pedir pra você, se você é novo aqui no canal, aqui fazemos vários vídeos maneiros sobre cultura pop, então acho que você vai gostar bastante do canal, então não se esqueça de se inscrever, curtir, etc, compartilhar depois caso você gostar, dá uma olhada no nosso Apoia-se caso você quiser escolher algum tema de vídeo aqui pro canal, e vamos logo pro vídeo. Don't you forget about me. Yeah. Don't you. Vamos dar uma refrescada na memória e entender o que o filme parece querer na superfície antes de falar do que ele no fim acaba entregando. Na história acompanhamos esse grupo de 6 adolescentes, eu tô zoando, porra, é 5, não tá vendo o título? É só 5. Seus bestas. Então, eles são obrigados a ficarem de detenção após um motivo que não sabemos o que é, e escrever uma redação sobre por que eles estão lá. Cada um dos 5 personagens são representantes de um estereótipo. Nós temos o nerd, o rebelde, a patricinha, o esportista e a e-girl. E ao longo dessa fascinante jornada, eles todos descobrirão que no fundo tem muito mais em comum do que poderiam saber. Aceitam suas diferenças e se viram contra o autoritarismo do mundo adulto, que tenta forçar uma espécie de perfeição nesses garotos, ao mesmo tempo que os veem como marginais ou descartáveis. Resumindo, o filme se trata do empoderamento adolescente em relação às responsabilidades impostas neles pelos boomers. E se quer saber, isso é uma temática bastante válida, inclusive eu acho que nos dias de hoje ainda mais. Mas já ouviram a expressão de boas intenções o inferno tá cheio? Pois é, na superfície toda essa história parece linda, mas como veremos, a mensagem real do filme é bem diferente dessa que eu disse. Mas antes de eu explicar meu desafeto pelo subtexto da história, eu queria antes falar um pouco do porquê eu acho que o filme é ruim, até mesmo na sua camada mais básica de storytelling. Porque eu não apenas acho o filme tóxico por sua mensagem, como também simplesmente mal estruturado em sua superfície. Let's go para capítulo 2. Não é assim que desenvolvimento de personagem funciona. Então, a estrutura do filme é um típico coming of age ou um estudo de personagem fortemente inspirado, em especial pela dramaturgia. E essas são outras duas coisas que eu amo. Essas obras que jogam seus personagens em um lugar fechado e os deixam discutir seus traumas e paixões, psicologia e falhas, é uma fórmula minimalista e muito bem-vinda de se estudar pessoas através de personagens. Mas o filme faz isso bem porcamente. Quando a gente vai analisar um arco de personagem, o que a gente vê é o que levou algo de ir do ponto A ao ponto B, e a chave de uma boa evolução de personagem é a sutileza nessa evolução. As pequenas coisas que acontecem que vão transformando aquele personagem ou ajudando ele a evoluir. Mas Clube dos Cinco é péssimo no desenvolvimento de cada um do grupo.
Numa estrutura bem feita, eles começariam no auge de seus estereótipos, como de fato começam, aí eles progressivamente iriam ficando mais e mais suscetíveis uns aos outros, culminando na cena do diálogo principal, que é o clímax da história onde cada personagem coloca as cartas na mesa. Mas não, o filme mantém eles praticamente sem mudança nenhuma de personalidade até o momento em que o Bender começa a falar de como é a vida na família dele e uma música tensa começa a tocar. Todo mundo fica chocadão e aí do nada todos eles decidem começar a apoiar uns aos outros nas ideias malucas do Rebeldão, mesmo ele não tendo dado nenhum motivo para receber qualquer tipo de ajuda, sendo só um grande cuzão com todo mundo. Aliás, o Bender no geral é o centro do problema do desenvolvimento do filme. O personagem serve como acusador, juiz e executor moral para todos os personagens, enquanto nenhum deles consegue bater de frente com o senso de moralidade superior que ele sai vomitando para todos os cantos, pressionando os outros 4 a se curvarem para ele. Eu vou voltar nisso mais tarde, mas eu realmente peço que prestem atenção no quão ilógico é o roteiro do filme no que diz respeito aos personagens irem do ponto que começaram ao ponto que culminam na cena do diálogo. Não há justificativa para a suscetibilidade que o grupo começa a demonstrar pelo Bender, fora o fato dele ter enfrentado o diretor cuzão da escola. Eles simplesmente vão aceitando a liderança do personagem mesmo após todas as ofensas misóginas que ele faz para Claire e para Allison, e a quase agressão física que ele tentou emplacar com o Andrew e o Brian, fazendo provocações de cunho sexual e pessoal a todos a sala e sem aceitar as críticas de nenhum deles por causa dessa persona cínica e inflexível do Bender. Ô, bonitinho, conta pra mim, vai. Você aplica aquela intramuscular nela direitinho? Para! Tempo, cara! Essa galerinha que mexe com negócio de clube é tudo otário, é isso? Como é que você sabe? Nem conhece a gente? Eu também não conheço nenhum leproso, mas eu não tô afim de entrar pro clube deles. CDF, eu tô falando pra você, você é um otário. Olha só a roupinha que você usa, cara. Você sabe que a porta tem que ficar aberta. Eu Por que sei, não daí. fecha essa matraca, hein? Tem mais 4 pessoas aqui. Olha, eu tô vendo que você sabe contar. Tem que ser muito inteligente pra ser lutador. Quem você pensa que é pra ficar julgando as pessoas? Ih, que saco. Claire? Claire é nome de família. É nome de mulher gorda. Muito obrigada. De nada. Eu não sou gorda. Agora você não é não. Mas eu tenho certeza que um dia você ainda vai ser. Eu não sei se você notou, mas existem 2 tipos de gordos. Tem gente gorda que nasceu pra ser gorda. E existem os gordos que já foram magros e se tornaram gordos. E depois dá pra ver mais ou menos uma pessoa magra que vai ficar gorda lá no fundinho. E você vai se casar, vai desovar umas criancinhas e depois... Aí, ó. Ô, maletinha, por que você não fecha aquela porta? E a gente vai fazer essa rainha engravidar. O quê? Excuse me, the fuck did you just say? Chegando até a literalmente molestar a Claire. E mesmo sendo claramente o mais problemático dos 5 personagens, o filme em momento algum faz com que ele enfrente seu lado mesquinho com a mesma intensidade que os outros 4 enfrentam. Ele claramente gira em torno da força do Bender em antagonismo com a do diretor, e espera que no fim o Bender seja posto como um exemplo de personalidade a se seguir. E mais uma vez, o pior de tudo é a falta de sutileza com que o roteiro vai simplesmente empurrando com a barriga os personagens pro lado do Bender à força, ao invés de, pelo menos, ir evoluindo eles gradualmente até eles chegarem nesse ponto que eles chegam. E daí que esse personagem tava me molestando 5 cenas atrás? Ele é o boy fodão que vai me fazer me sentir mulher. Eu sei que isso já tá meio banalizado de dizer, mas o Bender é meio que literalmente um incel type of guy. Na real, eu acho bem difícil não levar o filme como uma fantasia do próprio John Hughes se colocando no papel do Bender e ficando com a Patricinha no final. O Bender representa totalmente o grupo de homens com complexo de superioridade moral que ficam dizendo que as garotas só ficam com caras babacas e não sabem apreciar um homem de verdade. Sinto uma profunda admiração por caras que ficam rolando no chão com outros caras. Você não tá com nada. Você não tem objetivos. Mas é claro que eu tenho. É? Quando eu crescer, eu quero ser igualzinho a você. Eu só tô precisando de uma
lobotomia e de uma malha. Ele o filme todo fica ofendendo e provocando a Claire, em especial por ser virgem, como se isso fizesse dela menos mulher e como se ela precisasse dar para se provar. Mais especificamente, dar para ele. Gestos obscenos de uma garota tão puritana. Não sou tão puritana assim. Você é virgem. Eu aposto $1 milhão que você é. Acaba com esse suspense. Já apalparam seus peitinhos. Sutiã aberto. Por debaixo da blusa. Calcinha arreada. Eu ainda vou me aprofundar mais nesses problemas mais tarde, mas já que falamos do antagonismo do filme representado na figura do diretor, vamos focar um pouco nisso. O filme usa uma das maneiras mais pobres, burras e vazias de se provar um ponto que existe na arte. A falácia do espantalho. Basicamente, como está escrito na Wikipédia, é um argumento em que a pessoa ignora a posição do adversário no debate e a substitui por uma versão distorcida que representa de forma errada esta posição. A falácia se produz por distorção proposital com o objetivo de tornar o argumento mais facilmente refutável ou por distorção acidental quando o debatedor que a produz não entendeu o argumento que pretende refutar. Nesta falácia, a refutação é feita contra um argumento criado por quem está atacando o argumento original, não é uma refutação do próprio argumento original. Para alguém que não esteja familiarizado com o argumento original, a refutação pode parecer válida, como refutação daquele argumento. Então o filme é feito todo em cima de estereótipos forçados de adolescentes e seus respectivos grupos representativos, e isso é até aceitável porque o filme tenta usar desse elemento para desconstruir os estereótipos que seriam como os próprios adultos enxergam os adolescentes, e não quem eles realmente são. Mas tudo que diz respeito às acusações que os adultos fazem da conduta dos personagens no filme são também estereotipadas na figura do diretor. Porque sinceramente, se você vê a superfície da ação do diretor no filme, não é nada lá muito absurdo ou inaceitável, é uma dinâmica até ok colocar esses alunos para refletir sobre o que eles fizeram e porque eles estão ali, e no fim das contas isso é tudo que eles acabam fazendo anyway, só que pelos termos do Bender e não do diretor. Então o filme tenta invalidar as atitudes e argumentos do diretor através do simples fato dele ser retratado como um cuzão no filme. Então o filme cria essa figura autoritária porque ao desvalidar o portador da mensagem, superficialmente o público vai crer que a ideia em si foi desvalidada. Então o filme, ao invés de criar bons diálogos e situações em que a força do debate sirva como motivação para a evolução dos personagens, ele só vai jogando um monte de cena estereotipada de um diretor cuzão versus um rebelde fodão, e os outros personagens como um bando de ovelhas vão seguindo o incel cuzão. Eu posso até estar exagerando nas expressões, mas vocês entenderam o ponto. O filme é manipulativo e superficial em todos os debates que traz. Mas sabe, eu não acharia isso tão ruim se o filme se assumisse como algo despretensioso, que é um dos motivos de eu amar tanto Curtindo a Vida Doidado. Nesse filme também você tem um diretor estereotipado versus um jovem fodão que influencia os outros ao redor. Mas compare a diferença de tom dos dois filmes. Em Curtindo a Vida Doidado, tudo é exagerado ao máximo. É uma aventura fantasiosa que se assume como uma exploração da fantasia juvenil de se ver libertada das amarras cotidianas e do autoritarismo do sistema adulto. E em sua despretensão e comédia, consegue ser um filme muito mais honesto e efetivo em suas mensagens do que Clube dos Cinco sequer chega perto. Isso acontece porque claramente o Clube dos Cinco tá tentando ser um filme muito mais sério e realista da discussão sobre o mundo adolescente, só que ele para na metade do caminho, ele não se entrega pra seriedade. Se fosse para realmente fazer um debate sério sobre o tema, que pegasse o clímax do diálogo dos personagens e estendesse aquilo pelo filme inteiro, colocasse de fato os personagens dialogando de maneira profunda e honesta sobre suas patologias e medos na maior parte do filme, não ficasse nesse jogo de eles se xingam um pouquinho, se divertem um pouquinho, se xingam mais um pouquinho, dão uma corridinha no corredor pra pegar um negocinho, Sério, não há qualquer coerência na cadeia de ações do grupo. Parece que o Yugi só listou no papel as ideias de cena que ele queria que os personagens passassem e depois foi escrevendo elas sem refletir muito em como os personagens transitariam de uma ação para outra ação. Outra cena que exemplifica bem essa preguiça do desenvolvimento dos personagens é essa em que eles estão sem fazer nada na sala, entediados e depois chegam até a dormir. E aí chega um ponto em que essas ações claramente não vão levar a lugar nenhum. Então o filme simplesmente corta para um relógio com a hora passando. E aí quando voltamos para os personagens, eles já estão levantados e interagindo uns com os outros.
Esse tipo de salto do desenvolvimento acontece várias vezes no filme, de forma que a gente não vê o que tá unindo o grupo, apenas somos jogados de cena pra cena, sem que haja uma real evolução dos personagens, apenas a necessidade narrativa do que precisa acontecer no filme para que o filme ande pra frente. Então eu acho que o filme seria muito melhor se assumisse de vez como algo pastelão e só entregasse cenas absurdas e criativas como Curtindo a Vida Doidado faz, ou então de fato fosse full drama e tentasse escrever diálogos com mais profundidade, ao invés de uma porrada de diálogo superficial. Voltando um pouco pra parte de estereótipos e espantalho, por mais que o filme pense que tá fazendo um puta serviço em desconstruir essas visões estereotipadas, a real é que o filme só alimenta ainda mais elas. Todo filme que é inspirado pelo Hughes, e esse filme também em especial, tem esse mesmo problema de terem personagens vazios e unidimensionais que, por mais que tentem parecer uma desconstrução do estereótipo, no fim são só estereótipos e ponto. Porque como tem poucos diálogos significativos no filme, a maior parte dos personagens só ficam o filme inteiro fazendo besteiras e agindo de uma maneira só, em cenas como da estranhona comendo cereal na mesa, ou do Brian enfiando explicações didáticas em qualquer brecha que surge. Os únicos personagens que saem um pouco do estereótipo é a Claire, porque ela tá ocupada demais tendo que se defender de um molestador desgraçado, o Alex, que tá ocupado demais tentando defender a Claire de um molestador desgraçado, e o Bender, que tá ocupado demais sendo um molestador desgraçado. Capítulo 3. A real mensagem do filme. Forget about me. No, 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 no. Don't you forget about me. Muito bem, vamos falar sobre a moral da história. Como eu falei no começo, superficialmente pode parecer que o filme é sobre a aceitação das diferenças e uma resposta dos jovens ao autoritarismo familiar e escolar. E pra ser justo, eu até dou pro filme essa segunda parte, em especial pela cena que eu citei, que eu realmente gosto e que traz à tona coisas como suicídio, padrões de beleza e comportamento, pressão dos filhos pra seguirem o que os outros, em especial suas próprias famílias, esperam deles. Enfim, uma porrada de tema que merecia um filme bem melhor e mais bem escrito, e não só uns 10 minutos de diálogo. E que ainda por cima cai de novo no problema do filme de terminar com o Bender sendo um completo cuzão que fica só apontando o dedo pros outros sem nunca perceber suas próprias hipocrisias, mas foda-se, logo em seguida corta pra uma cena deles dançando, como se nada tivesse acontecido, e todo mundo esquece a babaquice dele, a Claire ainda fica com ele, tá tudo certo, puta merda, vai ser mal desenvolvido assim, no caso do 10 minutos não salvam um filme de 1h30, ainda mais quando termina de forma tão anticlimática. Mas o meu ponto principal é que o filme tá longe de trazer uma boa mensagem a respeito de inclusão e diversidade. No filme eles não chegam em um ponto onde entendem que cada um faz parte de um universo diferente e aceitam isso e conseguem se tornar amigos apesar das diferenças. Não. No filme eles só se tornam próximos através da conversão que sofrem pelo meio em que estão. Não é como em Freaks and Geeks, quando o personagem do James Franco se apaixona pelos RPGs que antes desprezava, ou quando Cameron, em Curtindo a Vida Doidado, consegue soltar sua mágoa reprimida e se divertir por um dia. Em Clube dos 5, os personagens não são aceitos por quem eles são, mas sim por quem eles aceitaram se tornar em prol de serem incluídos no grupo. Ninguém ali se interessa pelo que o Brian tem a dizer sobre o fato de gostar do livro que o Bender tá rasgando. É errado a gente destruir a literatura. É tão divertido ler. E... Molière, esse cara é mó barato, leio sempre. É Molière. Adoro a obra dele. Ou quem sabe, ao invés de ficar pressionando a Claire pra dizer se ela era virgem ou não, alguém deveria ter só levantado e falado: "Hey, ô seus filhos da puta, eu sei que nos anos 80 só contratavam atores de 40 anos pra fazer personagem de 14, mas tecnicamente a gente ainda tem todos entre 14 e 16 anos, talvez com a exceção do Bender, que deve ter repetido 1000 vezes, o que torna essa pressão na Claire até um pouco perturbador, não é? A gente é só um bando de moleque, caralho." E eu acho que nada deixa mais claro que eu tô falando do que a transformação da Allison. Tipo, independentemente de como eles são criados ou dos traumas que eles tiveram, ninguém ali se importou de perguntar simplesmente se ela gostava ou não do estilo de roupas que ela tava usando. Talvez ela fosse só uma pessoa com estilo diferente dos outros, não é? Não, foda-se. Ela sofre essa transformação feminina e já cai pra mais um par romântico, e é isso aí. O filme manda o foda-se pras individualidades de cada personagem em prol de um estilo de rebanho que cada um se adequa pra ser mais aceito no grupo. Tá resmungando o quê, compadre? Eu disse que eu sou do clube de matemática,
Do clube de latim e do clube de física. Você também é do clube de física? Mas os otários iguais a ele são sim. O que a galerinha faz no clube? Bom, lá no de física a gente conversa sobre física, as propriedades dela. Ah, então é um lance meio social. É meio demente e triste, mas é social, não é? Tá bom. Eu acho que eu poderia considerar uma situação social. Olha, sabe, tem mais meninos no meu clube. E no fim do ano a gente faz um baita almoção lá no Hilton. Aí rola as gatas, rola as drogas. Não, tem umas meninas lá. Quando o Brian se demonstra preocupado por eles irem atrás de drogas, o Bender e o Andrew ameaçam bater nele. O que a gente tá fazendo? Se me fizer mais uma pergunta, eu arrebento você. A Allison inventa uma história de ter sido abusada pelo seu psicólogo e todo mundo acha isso legal e excitante pra caramba. E não importa se foi consentido ou não, é a porra de uma adolescente mentalmente vulnerável, pelo amor de Deus. No fim, não há aprendizado com as diferenças. Na real, tirando o trauma que cada um tem dos pais, eles no fim dos filmes sabem quase nada sobre a vida um do outro. Talvez porque o único diálogo significativo do filme dura 10 minutos e na maior parte do filme eles só ficam se xingando e fazendo pressão psicológica uns nos outros ao invés de se conhecerem. O único personagem que parece não ter que sofrer nenhuma mudança de atitude ao longo da história é, pasme, o Bender. Porque, como eu disse, esse filme é uma grande fanfic do Johnny Wood se imaginando como Bender pra ele poder bater punheta pra Molly Ringwald. Ai, caramba, eu tô pegando muito pesado, né? O que vão pensar do Sr. Balcão depois desse vídeo? Desculpa, galera, eu realmente não queria encher a internet de mais negatividade. Mas o final desse filme me deixa absolutamente puto. As pessoas, conforme crescem, são cada vez mais pressionadas pelos seus colegas de escola a entrarem nos grupos e serem mais sociáveis, o que é sinônimo de bebe um golinho disso, ou se veste mais assim, ou como assim você ainda é virgem, e etc, etc, etc. Que é o que mais tem nesse filme. Todas as mais diferentes personalidades vão sendo empurradas e pressionadas para o que é visto socialmente como normal. Não me entendam mal, não há nada contra você querer beber ou experimentar coisas ou ir em festas, etc. Mas o que acontece é que todo mundo no geral é pressionado a fazer essas coisas e quando não fazem, continuam a ser excluídas. A maneira que o filme coloca determinadas coisas como sendo a forma certa de adolescentes agirem é só uma outra forma de autoritarismo que o filme parece criticar. O filme tá meio que dizendo que quando adultos ou professores querem te obrigar a fazer alguma coisa é ruim, mas quando os próprios jovens e adolescentes fazem isso, é uma forma de libertação. Isso é simplesmente uma grande mentira, são ambos tipos de pressão tóxicos, mas é só comparar o que o filme faz com o que Freaks and Geeks faz, por exemplo. Em Freaks and Geeks há toda uma cadeia de nuances e personagens profundos e com várias facetas, que traz um debate verdadeiramente rico tanto sobre o autoritarismo do sistema, quanto sobre o papel de educadores e estudantes no seu desenvolvimento como cidadãos. E se uma série for demais pra ti, tem outros filmes e obras menores como Primeira Noite de um Homem, Boyhood, Sociedade dos Poetas Mortos, Rushmore, Lady Bird, que são também outros exemplos de obras que lidam muito melhor com essas temáticas do que Clube dos Cinco. Então não, o filme no fim não traz nenhum insight positivo sobre conviver com as diferentes personalidades e grupos que te cercam. Ele só representa o que já acontece no mundo adolescente, que é como somos obrigados a abandonar boa parte daquilo que faz de nós quem somos em prol da aceitação dos outros. Eu até hoje fico bem puto vendo todo mundo começando a se autodestruir com 12 anos para ser bem aceito pelos outros. Então se eu tiver que deixar uma mensagem nesse vídeo nunca deixe de ser quem você é para agradar o grupo que você esteja inserido. Seja você mesmo, não se envergonhe disso, se mantenha perto das pessoas que respeitam suas decisões e não daquelas que te pressionam a tomar outras, como o nosso querido Clube dos Cinco faz. E eu te garanto que mesmo que isso faça sua popularidade cair um pouco, no fim do dia vai valer bem mais a pena. Ai, John Hughes, por que você teve que fazer esse filme? Talvez no fundo eu só gosto de curtir a vida doidado porque toca Beatles, o que é apelar pro meu emocional. Independente de qualquer coisa, eu quero deixar aqui os meus mais sinceros #FuckBender.
Só pra deixar claro que quando eu falo que você tem que ser você mesmo, eu não tô querendo dizer que você tem que ser um babaca egocêntrico como o Bender, mas sim que você não deve deixar outros babacas egocêntricos como o Bender te pressionar ou tentarem te manipular para que você faça coisas que você não se sente preparado para fazer, ou que você acha que você não deve fazer, ou que você acha que não condiz com a sua personalidade. Então, da mesma forma que você não deve deixar que as autoridades ditem a sua vida, você não deve deixar que outros babacas da sua idade ou da sua classe, ou enfim, de coisas mais próximas a você, ditem o que você deve ou não fazer, ou quem você deve ou não ser, ou o que faz ou não faz você quem você é. Então é isso, galera, eu tava gravando aí o último trecho do vídeo, mas acabou a bateria da minha câmera, então eu tô finalizando no celular mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que eu tenha me fazido entender os argumentos que eu trouxe aqui sobre por que o filme não traz bons argumentos pros debates que ele cria, porque o filme é muito mais centrado em uma autoridade do Bender do que de fato um confronto de argumentos entre gerações, do potencial que o filme perdeu de ser de fato uma boa discussão sobre personagens e sobre amadurecimento de adolescentes, caso o filme fosse de fato uma série de diálogos que fizesse cada personagem conhecer um ao outro, ao invés de uma interlocução de cenas que, se você for prestar atenção, não fazem muito sentido uma em direção à outra, meio que os personagens só vão seguindo o que o roteiro tá pedindo para eles seguirem. Então não tem um debate sério sobre a adolescência no filme, é apenas uma série de ideias desconexas e que no final do dia acaba trazendo uma mensagem muito mais tóxica do que inclusiva. Basicamente por isso é só, galera, espero que tenham gostado do vídeo, eu vou ficar por aqui, até a próxima com mais um vídeo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar, compartilhar caso tenha gostado, também dá uma olhada nos nossos outros vídeos, vocês também podem me seguir nas redes sociais, do Twitter, Instagram e etc. Eu acho que eu tava o tempo todo não olhando pra câmera, né, então me desculpem, mas eu não vou gravar tudo de novo. Então é isso aí, até a próxima, valeu!